A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs aqui do YouTube, glória a Deus, aqui dos status, aqui do grupo, glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a cada vida, a cada irmã, a cada irmão que se inscreveu, glória a Deus. Esse canal, mais uma vez, dizendo que foi criado para que o nome do Senhor seja glorificado, glória a Deus. E nessa noite eu irei trazer uma palavra do Senhor, uma palavra para fortalecimento espiritual, glória a Deus. A palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, se encontra aqui em Jonas, capítulo 1, capítulo 1 e versículo 3. Leiamos a palavra do Senhor. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Glória a Deus. Fazer uns instantes de oração, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida, Pai, a Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Venha falar conosco, Pai, nesta noite, tudo aquilo, Senhor, que nós necessitamos e precisamos ouvir, Senhor. Fala, Jesus, que nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor está dizendo aqui no livro de Jonas, glória a Deus, a respeito, glória a Deus, a luz de um profeta, glória a Deus, a respeito de alguém que o Senhor teria achado graça e escolhido para fazer uma grande obra, para fazer um grande querer. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor diz que Jonas conhecia a Deus. Jonas sabia o Deus poderoso que ele servia, e diante da face do Senhor, o Senhor iria pedir algo para Jonas. Deus pediu para Jonas para que Jonas fosse até o povo de Nínive e pregasse contra aquela nação que estava em pecado, que estava desagradando aos olhos do Senhor. Mas meus irmãos, minhas irmãs, quando Jonas ele ouve do Senhor para ir até aquela cidade, ele se entristece e recusa aceitar a vontade de Deus. E assim não é diferente, meus irmãos, minhas irmãs, quantos hoje que recusa a fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos que nós vamos na igreja e estão ali sentados, vidas que têm dons da palavra, da revelação, da profecia, e estão enterrando talentos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus escolhe Jonas porque Deus sabia que se Jonas se levantasse e isse até aquele povo de Nínive e pregasse a palavra de Deus, aquele povo ele iria se converter. Meu irmão, minha irmã, Jesus te chamou, meu irmão, Jesus te chamou, minha irmã, porque Ele sabe que através da sua vida, muitas vidas vão chegar até Jesus. Meu irmão, minha irmã, Ele não te escolheu à toa, Ele não te escolheu porque Ele viu a sua aparência, ou porque você é mais forte ou mais fraco, mas Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, porque Ele achou graça em teu coração, porque a tua misericórdia de Deus alcançou a sua vida, meu irmão, alcançou a sua vida, minha irmã. Jonas então recebe da parte de Deus uma missão para pregar em Nínive. Mas Jonas diz não a Deus.
diz não para aquele que tudo pode fazer. Jonas recusa em fazer a vontade de Deus. Jonas era um homem muito corajoso para recusar de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor diz bem clara que Jonas decide fugir da presença de Deus. Quantos meus irmãos, minhas irmãs, decidem hoje fugir na presença de Deus? Quantos que estão escondidos, que não querem mais aparecer, que querem ficar fora do cenário, pois estão em pecado, pois estão em prostituição, pois estão fazendo e cometendo coisas erradas. Meus irmãos, Jonas decide fugir da presença de Deus porque ele estava cometendo algo errado perante aos olhos de Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo bem clara que Jonas, ele pega um navio que vai até a Tarsis, fugindo diante da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele pega este navio, Deus permite um grande vento, uma grande tempestade se levantar contra aquele navio. Um grande alvoroço se levanta contra aquele navio, porque Jonas estava recusando em fazer a vontade de Deus. Quantos servos do Senhor hoje têm questionado: Senhor, Senhor, por que tanta luta, por que tanto sofrimento? Parece que minha vida é só luta e sofrimento. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? E Deus está falando para você, é porque você não está fazendo a minha vontade, é porque você não está fazendo o meu querer. Aquele vento, aquela tempestade só se levantou contra aquele navio que Jonas estava, porque Jonas estava desobedecendo a voz de Deus. E quando, meu irmão, minha irmã, nós desobedecemos a vontade e o querer de Deus, provas muitos grandes muitos grandes se levanta contra nossas vidas, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando Jonas, ele vê aquele grande vento, aquela grande tempestade se levantando contra aquele navio, Jonas ainda vai dormir. A palavra do Senhor diz que Jonas foi dormir um sono profundo. E a pergunta é, meu irmão, minha irmã, como podemos dormir em meio a levante, em meio a provas, em meio a aflição? E assim não é diferente hoje, meus irmãos, quantos que estão dormindo e não estão enxergando o aperto das mãos do Senhor. A prova viva é esse vírus que veio para a humanidade, para despertar o povo, para que o povo cresça na palavra do Senhor, mas o povo tem recusado a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Jonas vai dormir, a palavra do Senhor, no fundo do navio, em meio à tempestade, em meio a levantes. Enquanto todos ali estavam desesperados, todos ali estavam aflitos, achando que eles iriam morrer, e Jonas estava dormindo. Quantos que estão nesse estado, meus irmãos, minhas irmãs, de sonolência, que estão dormindo na presença de Deus, que não ora mais, que não jejua mais, achando que o mundo espiritual é uma simples brincadeira, mas não, meu irmão, o mundo espiritual é mais sério do que todas as coisas. Quantos meus irmãos hoje que estão como Jonas dormindo na presença de Deus, estão cochilando na presença de Deus. Os levantes, as fúrias estão se levantando e os crentes estão dormindo na presença de Deus,
Mas hoje Deus está usando a minha vida para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, minha irmã, não durma na presença de Deus, se levanta na presença de Deus, se levanta na oração, se levanta no jejum, se levanta na consagração ao Senhor, ori palabashuri palabaste, se levanta, porque Deus vai te honrar, minha irmã, meu irmão. Jonas estava dormindo e a palavra do Senhor diz que o desespero foi tão grande daqueles homens que eles decidem até acordar Jonas. A palavra do Senhor diz que eles jogaram sorte entre eles e para quem caísse seria o azarado ali. E quando a sorte caiu em Jonas, eles perguntaram para Jonas quem era Jonas e qual era o Deus que ele servia. E ele disse que servia o Deus do impossível, o Deus que criou os céus e a terra. Mas a palavra do Senhor está dizendo bem claro, meus irmãos, minhas irmãs, que quando Jonas falando para aqueles homens ficaram horrorizados. Eles ficaram espantados em saber que Jonas estava servindo a um Deus vivo e poderoso. Jonas disse para ele que aquele mal, aqueles ventos, aquelas tempestades só veio por causa de uma desobediência. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós vivemos numa geração infantil que Deus permite prova e as pessoas não despertam na presença de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os dias da nossa vida é dia de despertar na presença de Deus, é dia de mudança, é dia de renúncia, todos os dias, meus irmãos, é dia de melhorar na presença de Deus. Jonas então falando para aqueles homens que ele era o culpado daquelas ventos, daquelas ondas, e Jonas disse: se vocês me jogarem para fora do navio, este vento se acalma e este mar se acalma. A palavra do Senhor está dizendo que aqueles homens que estavam no navio decidem então cumprir o que Jonas estava dizendo para eles e jogando Jonas para aquele profundo mar. A palavra do Senhor, quando Jonas foi jogado, glória a Deus, para aquele mar, o vento se acalma, a tempestade se acalma e aqueles homens temeram ao Deus poderoso. Meu irmão, minha irmã, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nossas vidas nesta noite, que este vento, estas tempestades só irão se acalmar quando nós fazer a vontade de Deus. Quantos que estão aflitos, quantos que estão angustiados, quantos que estão chorando para um lado e para o outro, estão muito tristes, mas não entendem que essa tristeza, essa angústia, esses levantes, essas provas, essas humilhações, essas perseguições, elas só vão se acabar quando você, meu irmão, quando nós, meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Se Jonas tivesse escutado a Deus, se Jonas tivesse no primeiro instante decidido levantar e fazer o querer de Deus e fazer a vontade de Deus, aquele vento, aquelas ondas não teria atribulado aquele barco. Mas, meus irmãos, assim não é diferente nas nossas vidas. Parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo numa geração que nós só vamos crer em Deus quando os levantes, as ondas, as tempestades estiver rodando em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, não seja como Jonas, mas seja um homem que, ao primeira vez que o Senhor falar na sua vida, você vai obedecer, meu irmão, você vai obedecer, minha irmã, a palavra do Senhor. Então que nós possamos, meus irmãos, minhas irmãs,
ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus, para que não venha aflições sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz, meus irmãos, minhas irmãs, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que você que está assistindo este humilde vídeo, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus para uma grande obra. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, foi até aqui que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada vida. Glória a Deus, aleluias. Já agradecendo a cada irmão, a cada irmã, glória a Deus. Eu estarei fazendo umas campanhas, glória a Deus, aqui no YouTube, glória a Deus. Para você que sentir de acompanhar, acompanha, glória a Deus, aleluias. Para você que quiser nos ajudar, glória a Deus, ajudar a obra do Senhor e divulgar esses humildes vídeos, glória a Deus, aleluias. O Senhor irá recompensar a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém, Senhor Jesus.